Oi, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da comunidade Cria Ideias, na qual eu sou criadora da comunidade e também fundadora da empresa Saline, onde a gente faz o branding de marcas, mas a gente gosta de falar que a gente constrói universos irresistíveis das quais as pessoas querem fazer parte, e é isso que a gente vai propor nessa primeira aula da nossa comunidade. Como se faz a construção de uma marca? Como se faz a construção de um universo do qual nós queremos impactar o mundo de uma maneira extraordinária, da qual todo mundo queira fazer parte, e hoje a gente vai ensinar vocês a fazer isso. Bora lá? As pessoas elas gostam muito de confundir branding com marketing, marketing com branding. Mas brand e marketing, elas não são as mesmas coisas, elas andam juntos, mas elas não são a mesma coisa. Branding é onde a gente vai construir a identidade da marca, os valores da marca, a cultura da marca, o que ela defende, o que ela não defende. É aqui que a gente vai partir do princípio do nosso público, do universo que a gente vai construir. E o marketing, ele é onde a gente vai pegar tudo que a gente fez de construção de branding e colocar como venda, mas de uma maneira marqueteira, né? De uma maneira que venda, que gere conversão através desse branding. Então, o marketing ele não vive sem o branding não vive sem o marketing, mas não são a mesma coisa, tá bom? Então, como que a gente faz um branding de uma marca? A gente tem que entender que o branding é onde a gente vai construir um universo. E a gente não pode construir um universo para todo mundo. Porque quem cria para todo mundo não cria para ninguém. Porque o que eu defendo hoje no branding da minha marca não vai atingir o público que gosta da Anitta, que gosta da Virgínia. Não são pessoas que eu gosto de acompanhar e não são pessoas que eu queira que esteja no universo, entendeu? Não faz sentido, entende? Então a gente tem que entender que o branding ele vai ser a construção de uma identidade, a construção de uma clareza de tudo que está por trás de uma marca, tá bom? Eu gosto de uma frase que a Thay Dantas diz, que eu gosto muito, que ela falou: se o produto resolve uma dor real e a sua marca resolve uma dor cultural. Então, a gente precisa construir um branding, construir uma marca na qual ela resolva uma dor cultural e uma dor real. Então, a gente vai pegar as dores do mundo, da sociedade, da qual a gente não vai conseguir de fato mudar o mundo, mas a gente vai poder mudar a vida de alguém. Então, essa é a nossa jornada, é construir uma, um produto, uma identidade, um universo do qual essa pessoa queira fazer parte, para que ela queira lutar por aquilo também e que ela resolva uma dor dela mesma. Então, o nosso produto ele vai resolver uma dor do nosso cliente, mas ele também vai ter que a nossa marca ela vai ter que resolver um problema real dessa pessoa. Então, o que faz uma marca ser boa não é porque ela vende mais. Isso também. Mas o que faz com que ela seja uma marca boa é porque ela cria um senso de pertencimento, um senso de comunidade com as pessoas, com o seu público. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se preocupar com o que o nosso público, o que as pessoas, elas querem, quais são as dores que elas estão tendo e que a gente pode resolver isso, não só o nosso produto, mas a nossa marca como principal ponto disso. Então a gente tem que pensar que o que a gente está construindo é para o nosso eu do passado. Muito do que a gente tem hoje como solução era porque a gente tinha essa dor no passado. Então, o primeiro ponto de partida vai ser você. Então, você precisa saber as suas paixões, os seus desejos, o que você defende, o que você não defende, os seus hobbies, as suas paixões, a sua profissão. Tudo isso vai partir de uma construção, tá bom? Então, é muito importante que você saiba que você é, os seus valores, e que a sua construção de marca, o seu branding, seja construída a partir disso. Porque isso vai ser o seu ponto, sabe? Onde você vai começar do ponto A para chegar no ponto B, entende? Então isso é muito essencial, saber quem você é, os seus valores. Na primeira newsletter que a gente fez no nosso grupo, inclusive se você quiser acessar ela, eu indico muito vocês lerem, porque para mim pessoalmente foi assim, uma das melhores coisas que eu escrevi. Foi sobre construção de marca, foi o primeiro capítulo que a gente fez. E eu comentei muito sobre
para construir uma marca, principalmente a sua, você precisa saber quem você é, você precisa saber da sua identidade, dos seus valores, do que você gosta, do que você não gosta. Porque é aquilo que eu falei, se você é de todo mundo, você acaba não sendo de ninguém, entendeu? E isso gera identidade, isso gera pertencimento, isso gera valor, sabe? As pessoas, elas não gostam daquela pessoa que gosta de tudo, entendeu? Não faz sentido isso também, sabe? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui vai ser você definir o seu nicho, o seu público, os seus valores e a sua identidade, tá bom? Então, você vai tirar essa semana para fazer esse estudo de laboratório, que é o que a gente mais faz, né? Eu, por exemplo, faço muito isso na Saline, é uma parte favorita, que é o estudo de laboratório. E essa parte é a minha, como eu disse, é a minha favorita. Então eu quero compartilhar ela em detalhes para vocês, como que faz esse estudo de laboratório, mas como é um assunto muito extenso e eu quero fazer assim em estado perfeito para vocês, eu vou deixar para a próxima aula que a gente vai fazer, que vai ser na próxima quinta-feira, às 7 horas, é, sobre como fazer um estudo de laboratório, tá bom? A gente precisa entender que a avenida mais movimentada do mundo, ela é a internet. Se a gente souber usar muito bem a internet a nosso favor, a gente vai poder colocar tudo que a gente pode inspirar alguém a fazer a partir dela. Então, a gente sabendo exatamente, com total clareza, o que a gente quer entregar para as pessoas, o que a nossa marca quer entregar. Branding, ele não vai só de um design, só de uma logo bonita, mas ele é muito mais que isso. Ele é toda uma construção de pilares, de fundamentos, é, de um diagnóstico, de um estudo, de uma análise do mercado. Então, ele é muito mais profundo, sabe? É através do branding que você consegue ter clareza do que você quer. Tem algo que a gente faz que eu amo muito. Quando eu vejo muitas pessoas usando muito o ChatGPT para fazer criação de conteúdo, mas isso é muito ruim, porque você vai lá, você primeiro que você não faz uma pergunta adequada para ele, e aí você, tipo, me dê ideias de tal nicho sobre isso. Não, tipo, tem uma forma legal de você fazer isso, sabe? Então eu gosto de fazer, separar isso em três pilares. Primeiro pilar, que é o principal ponto, então eu vou usar o de exemplo. O primeiro pilar para mim vai ser branding, que é o assunto que eu trabalho, é o assunto que eu gosto de falar. O segundo pilar vai ser disciplina e foco, porque eu defendo muito a ideia de que para a gente construir um negócio, para a gente construir algo, a gente precisa de foco e a gente precisa de disciplina. E disciplina nada mais é do que você fazer aquilo repetidamente, várias vezes. E o terceiro pilar eu colocaria a criatividade, que é aí que entra muito o princípio que a gente prega dentro da comunidade Cria Ideias, que a gente cria ideias e a gente tem criatividade. E as pessoas acham que elas não têm criatividade, mas elas têm sim criatividade. Todos nós temos criatividade. Então, como eu estava dizendo, a gente foi criado pelo maior criador do universo, cara. Jesus, ele criou o mundo todo. Então, assim, somos filhos do maior criador. Como que a gente não vai ter criatividade, entendeu? Então, nós temos paixões, nós temos hobbies, nós temos muitas coisas para propor para o mundo, para ter ideias de projetos que possam impactar o mundo, entendeu? Mas o mundo que a gente vai construir, o universo que a gente vai construir a partir do brand que a gente fazer, da construção de marca que a gente fazer, que vai vir daquilo que eu vou repetir várias vezes, dos pilares que você vai construir, do estudo que você vai fazer, tá bom? Então, para essa primeira aula, eu quero que vocês façam uma coisa essa semana, que vocês vão anotar quem é o público de vocês, como é a rotina do seu público, as suas ambições e as ambições do seu público, o que eles rejeitam, quais são seus concorrentes, o que eles defendem e, principalmente, conte a sua história. Conte a sua história do seu eu do passado, de quem você quer se tornar lá na frente. Alguém vai se inspirar em você em algum momento. Assim como a história do cara lá da época, eu esqueci o nome dele. Mas também tem o David Goggins, eu gosto muito de usar o exemplo dele, porque o David Goggins é uma inspiração gigante, pelo menos para mim, porque de superação, sabe, cara, ele se supera
em todos os níveis físicos do corpo dele, sabe? E isso, o livro dele é um despertar muito grande para mim, porque eu encontrei muita clareza de muitas coisas ali. Então, o que você pode aprender no livro de autoajuda é muito bom, mas o que você aprende através da história de alguém, ela vai conter emoção, ela vai conter algo que vai trazer a identidade dela. E essa, tipo, eu, por exemplo, quando eu leio o livro do David Goggins, eu penso, cara, eu quero ser igual a ele, mesmo sabendo que eu não vou ser igual a ele. Mas eu quero ter ele como inspiração. Então conte a sua história, porque a sua história ela pode comover alguém, ela pode inspirar alguém, e essa pessoa vai querer fazer parte do seu universo, porque os seus valores vão estar é, de acordo com o que aquela pessoa está procurando, entende? Então, eu acredito, eu gosto muito dos conteúdos do Bajete. Eu, eu acho que os meus valores, né, e o que ele mostra ali na internet faz muito sentido com o que eu quero viver para minha vida. E é um exemplo de conteúdo, sabe? Até que eu uso para criar conteúdo para o meu Instagram. Então, é isso que eu quero que vocês façam essa semana, tá bom? Então, na próxima semana, na próxima quinta-feira, no caso, às 7 horas, eu vou dar outra aula para vocês sobre como a gente pode fazer o estudo de laboratório, que é o primeiro passo que a gente faz para construir um brand, para construir uma marca, para construir um universo, tá bom? Então, eu quero fazer detalhadamente aquela aula. Eu, inclusive, eu vou tentar gravar ela ainda essa semana, porque eu realmente amo falar sobre isso e eu quero entregar isso para vocês, porque é realmente um conteúdo de valor a próxima segunda aula, tá bom? E outro comunicado importante para vocês: se você está assistindo essa aula, mas não veio da comunidade, para você acessar a nossa comunidade, o link vai estar na descrição, é totalmente gratuita. E para você que está na nossa comunidade, que veio através de lá, é um comunicado muito importante para vocês. As nossas aulas, elas vão continuar sendo gravadas toda quinta-feira às 7 horas para vocês, mas a gente vai separar numa comunidade exclusiva do Cria Ideias, tá bom? Porque gravar aulas, ahn, adquirir conhecimento levou muito tempo e dar esse conhecimento para as pessoas também é algo muito valioso. E eu creio que conhecimento, ele é sempre um investimento. Então, as próximas aulas a gente vai dar numa comunidade exclusiva, onde a gente vai colocar dinâmicas lá, desafios, a gente vai tirar as dúvidas de vocês. A gente está pensando em, inclusive, fazer as aulas ao vivo sobre construção de marca. E para acessar, a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Fica tranquilo, não é um valor de R$ 100, de R$ 200, de R$ 80, de 90, de 70, de 60. Não, é um valor super simbólico para comparado ao que vai ser realmente entregue ali. Então, a gente vai iniciar, inclusive, um desafio super legal semana que vem. Então, eu indicaria você para entrar agora na nossa comunidade exclusiva, tá bom? E estou muito ansiosa para encontrar vocês na próxima aula. E até em breve. Tchau!